Então vamos lá, gente. Nossa terceira conferência de hoje será ministrada por Estevão Sartorelli. Ele vai falar sobre a cultura consciente e a sustentabilidade dos negócios. O Estevão é um engenheiro apaixonado por gente. Um homem com uma certeza que o futuro pode ser saboroso e que sabor, saudável e sustentável. Ele é o cofundador, CEO da Dengo Chocolates e está redesenhando a economia do cacau no país. Tem a experiência de quem passou por empresas como Faber-Castell, Siemens, Natura Cosméticos. O Estevão planta, semeia, colhe e, sobretudo, inspira. Vai inspirar muito vocês. Um executivo que propõe uma transformação no Brasil por meio de negócios sustentáveis, inovadores e de profundo impacto social. Estevão, estava ansiosa para te chamar. Vem para cá. Bom dia, bom dia. Obrigada. Vocês vão ver que presente é ouvi-lo. Para quem não ouviu ainda, hoje vai sair daqui mais inspirado ainda. É um exemplo, assim, né? Eu que sou muito ligada a essas questões ambientais, como repórter, eu faço muitas matérias disso. Toda vez que eu leio sobre as suas iniciativas e propostas de mudança, de como é possível, né, conciliar, eu fico lá parada em cada texto, voltando e pensando, é desse caminho que a gente precisa explorar mais, conhecer mais e acreditar, né? Obrigada. Eu que agradeço a presença. Bom dia a todos, bom dia a todas as cooperadas e cooperados. É um prazer estar com vocês. Como a Lari comentou, acho que o cafezinho tá bom. E melhor do que um cafezinho, é um cafezinho com bom chocolate. Eu poderia vir aqui hoje e compartilhar com vocês o que é fazer um bom chocolate, o que é fazer um bom café, o que é plantar uma boa agrofloresta. Mas resolvi trazer hoje aqui um tema que ele é ainda mais saboroso do que tudo isso. E olha, que é difícil coisa que seja mais gostosa do que um bom chocolate, um bom café, um bom chopp, uma boa cerveja, não é? Vim aqui para falar sobre o tema de cultura consciente e sustentabilidade nos negócios. Aqui de vocês presentes, quem de vocês acha que cultura na sua cooperativa ou na organização que você trabalha é importante? Levanta a mão, por favor. Muito bom. E quem de vocês também acha que sustentabilidade empresarial ou nas cooperativas é importante? Por favor, levante a mão. Vocês confirmam o que as pesquisas demonstram. 90% das lideranças no Brasil acreditam que temas como cultura organizacional e sustentabilidade nos negócios são muito importantes para o futuro dos seus negócios. Mas, pasmem, apenas 20% delas se dizem familiares com tais temas. E vamos ser honestos, às vezes quando a gente vê um nome como esse, a gente fica às vezes pensando, será que não é aquela palestra bode que dá preguiça? E que vem falar mais um pouquinho de um tema que é um tanto distante das nossas realidades? Então, o meu compromisso aqui com vocês nessa manhã é desmistificar e desintelectualizar tal discussão. Sustentabilidade ou cultura não são questões de ser fácil ou difícil. É uma questão do melhor a nós fazermos para nós, para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros e para as nossas cooperativas. E gostaria de começar então a falar com vocês sobre cultura. Muitos de vocês já ouviram aquela máxima que a cultura come a estratégia no café da manhã, não é verdade? E por quê? Porque nós atribuímos a tal máxima que cultura é importante. Mas quantos de nós investimos na nossa cooperativa tempo para falar sobre planejamento da cultura ou de quem somos? E o que é cultura? Cultura, de uma forma bem simples, são os valores, as crenças, os comportamentos e as práticas de uma organização ou de um grupo de pessoas. Mais do que aquelas belas palavras que podemos ter nos discursos,
nas nossas camisas ou na parede da nossa cooperativa, são as nossas atitudes e comportamentos que moldam a cultura do momento. Nós temos uma cultura esperada, mas aquela que gera valor é a cultura real. Quem aqui de vocês, por exemplo, criaria uma organização na qual você diria que aqui nós valorizamos a mentira? Ou que aqui nós reconhecemos a fraude? Jamais faríamos isso. Ou seja, não são palavras positivas e éticas que fazem a cultura de uma cooperativa ou de uma associação vigorar, mas são as atitudes. E se nós queremos viver em organizações e cooperativas conscientes, nós precisamos ter líderes conscientes. E nós só teremos líderes conscientes se nós tivermos um ambiente, uma cultura organizacional consciente que favoreça isso. E os estudos têm mostrado que são pelas atitudes e pelos dilemas e o exercício diário disso que fazem com que nós fortaleçamos as culturas organizacionais que promovam tais ambientes. Pois bem, a cultura consciente é uma cultura que valoriza confiança, pois sem confiança não existem relações duradouras. É uma cultura que valoriza transparência, pois sem compromisso com a verdade, nada é duradouro, mas nós temos que reconhecer que há uma diferença entre transparência e franqueza com brutalidade total. E nós, como brasileiros, nós somos péssimos nisso. Nós somos aquele jeitinho de dizer sim querendo dizer não. Nós dizemos que faremos e colocamos aquela atividade no fundo da pilha. Isto é aquela cultura brasileira que a gente precisa mudar. Mas também não estou a falar aqui de uma franqueza que dói, que ela é sem forma. Temos que ser honestos, temos que ser verdadeiros, mas sem errarmos na forma. Precisamos também ser autênticos, sermos genuínos, sermos nós mesmos. Nós não precisamos ser aquela pessoa que não somos. Nós seremos cada vez mais valorizados por sermos autênticos e por valorizarmos quem somos e o que as pessoas são. Quanto mais diversa for sua organização, mais autêntica ela será. Você tem procurado trabalhar com pessoas que são iguais a você ou pessoas que são autênticas e que te ensinam, te promovem e te trazem pontos de vista diversos? E por fim, uma cultura consciente é aquela cultura que promove cuidado, cuidado genuíno, um cuidado que é humano. As cooperativas e associações são centrais nesse quesito. Elas existem para tratar o capital humano num privilégio que às vezes é um tanto descuidado. Nós não podemos fazer que o nosso dia a dia nós percamos esta intenção de uma cultura consciente. E por que cultura consciente ela é importante? Falamos aqui sobre tão importante a cultura quanto é a estratégia. Mas ela é importante, meus caros, porque uma cultura consciente, ela gera engajamento dos colaboradores e colaboradoras. Uma cultura consciente, ela gera satisfação dos parceiros de negócio e dos nossos clientes. Uma cultura consciente, ela aumenta a reputação da nossa cooperativa ou associação. E uma cultura consciente, ela dá resultado. É negócio, dá lucro, não é papinho de desocupado. Se você desacredita disso, é porque você não fez bem feito. Se você não acredita que uma cultura influencia, permita-se viver uma cultura valorosa, com atitudes que correspondem aos anseios dos seus colaboradores e dos seus parceiros de negócio. A cultura ela é fundamental para nós termos um ambiente favorável nas nossas organizações, para nós termos um clima organizacional e para nós termos clientes felizes, com uma cultura feliz que começa dentro de casa. Vou falar um pouquinho agora com vocês sobre outro tema que muitos de nós ouvimos nesses últimos 2 ou 3 anos ganharem uma evidência tamanha, que é sustentabilidade nos negócios, ou numa sopinha de letras ESG.
ambiental, social e governança. E aqui vale nós não nos prendermos à definição técnica sobre isso. Se nós formos resgatar, falar sobre sustentabilidade é velho. O importante não é o quanto você sabe sobre sustentabilidade, mas o mais importante é o quanto que você põe em prática o pouco que você sabe. E se nós resgatarmos esse conceito lá no seu começo, ou na sua origem da palavra sustentabilidade, sustentabilidade nada mais é do que sustentar, apoiar, cuidar e amar. Você tem cuidado de si? Você tem cuidado dos seus cooperados, dos seus colaboradores e dos seus parceiros? Se você tem feito isto, você está praticando sustentabilidade. Se você não tem feito isto, você só não está praticando sustentabilidade, como você também está comprometendo o futuro e a rentabilidade do seu negócio. Já em 1987, nós tivemos ali no nosso futuro comum, que vocês veem aqui, ou no chamado relatório de Brundtland, uma definição primária do que seria sustentabilidade. Seria suprir as necessidades das futuras gerações, ou melhor dizendo, das gerações atuais, sem comprometer as necessidades do planeta e das pessoas ou futuras gerações. Mais recentemente, olha que esse recentemente já cumpre lá seus 30, 40 anos, no relatório da ECO 92, nós rebatizamos isso no entendimento que mesmo no dia de ontem, na palestra do John, vocês ouviram falar sobre o triple bottom line. Nada mais é do que entender que um resultado ele tem um tripé, que ele precisa ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. E, infelizmente, nós temos que admitir que nas últimas décadas nós colocamos a viabilidade econômica num status de medalha de ouro. E nós queremos não que o social e o ambiental estejam acima deste patamar, mas que estes estejam no mesmo patamar. Um negócio em que valorize as pessoas, que respeite o planeta e que gere valor em paridade, em igualdade. Não é sobre ser mais ESG do que ser mais negócio. Nós sonhamos com os dias em que ESG será entendido apenas como uma gestão estratégica inteligente e que possivelmente nós nem precisaremos mais nos apegar a tais terminologias. A sustentabilidade, o ESG, ou ela endereçará nos próximos anos ou décadas as soluções necessárias, ou nós não estaremos aqui para contar isso, pois nós não teremos planeta, sociedade e outros. E não estou aqui para fazer uma fala alarmante, mas na palestra da Ju que vocês viram há pouco, vocês viram a crise que tivemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E nós podemos aprender com a história e não repeti-la. Outro ponto que gostaria de trazer aqui para vocês é como que nós podemos demistificar esse ESG e fazer ele acontecer na prática. E não estou aqui a fazer uma receita de bolo ou de chocolate, mas vou compartilhar com vocês quais foram os passos que eu mesmo, no negócio que fundei, ou cofundei em 2017, que é a Dengo Chocolates, quais foram os passos que nós seguimos para ser hoje um dos principais cases de sustentabilidade ESG no Brasil e no planeta. Então, o primeiro passo que todos nós temos que ter aqui, como líderes ou lideranças em negócios, é nós conhecermos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas. Só por curiosidade, dos que aqui estão nessa plenária, quem conhece ou já ouviu falar das ODS? Levante a mão. Uns 20 a 25% de nós. Isto é muito pouco, pois o futuro dos nossos negócios depende do futuro da sociedade e da natureza. E se nós não sabemos quais são os objetivos que temos para tais, os nossos negócios estão fraudados a desaparecer. Então, meu primeiro convite a cada um de vocês: interem-se com os 17 ODS, ou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não sei onde achar, a internet está por aí para nos apresentar. O segundo ponto
é familiarizar-se com a Ambição 2030, que é a Agenda da Ambição 2030 da ONU, feita para o Pacto Brasil, o Pacto Global. E vocês vão ver ali, pelo menos 145 metas ou compromissos, que são planetários, que são regionais, e que temos uma derivação para o Brasil. Precisamos, nessa leitura, seguir ali para o terceiro passo, que, ao reconhecer dessas metas, quais delas estão diretamente relacionadas àquilo que a gente faz na nossa cooperativa? Quais das metas do planeta, ou quais das metas da ONU, estão diretamente relacionadas em 2025 e 2030 ao que é o core do nosso negócio? Por quê? Porque quando nós não trazemos tais práticas para o core do nosso negócio, a gente entende tais questões como linhas de despesa. E linhas de despesa, a gente quer que elas não existam, se possível. E é por isso que muitas das organizações têm práticas em ESG ou sustentabilidade que são pífias, são frágeis, que não medem ponteiro socioambiental, porque não entenderam ainda que a oportunidade é trazer a pauta para o seu core, para o centro da ação. Porque o quanto mais você faz, mais você está investindo na saudabilidade e na rentabilidade do seu negócio. Nada contra a filantropia ou os projetos sociais, mas não são eles que darão perenidade ao planeta. Eles são temporalmente necessários. O quarto passo é, uma vez estabelecido isso, entender quais são as metas e os indicadores que o meu negócio, o seu negócio, podem se comprometer publicamente. E por que isso é interessante, meus caros? Porque isso engaja as pessoas que trabalham com vocês. E as pessoas se engajam com pessoas e com causas. As pessoas não se engajam por lucro per se. As pessoas não se engajam com a proposta que nós vamos dobrar o tamanho da empresa ou da cooperativa. As pessoas se engajam com causas, com pessoas. E isto é fundamental para nós melhorarmos o engajamento e a motivação nos nossos negócios. Vou mostrar aqui para vocês agora o que são esses 17 ODS. E a perguntinha que eu deixo para vocês hoje é pensar, será que as cooperativas ou associações que aqui estão têm como contribuir para o alcance desses objetivos que vocês veem à tela? Certamente que sim. O mais óbvio deles é o ODS 17, que vocês veem ali, aquele azul último. Qual é ele? Parcerias e meios de implementação. As cooperativas são um exemplo clássico de modelos de parceria. Leia o ODS 17 e entenda que meta ali eu tenho endereçado no core do meu negócio. Outro bom exemplo para as cooperativas agrícolas é o ODS de número 2, que está relacionado à fome zero e agricultura sustentável. O ODS 2.2 estabelece que nós precisamos dobrar a remuneração ou produtividade de pequenos e médios produtores no globo até 2030, incluindo minorias, como população indígena, mulheres e outros. Como que minha cooperativa ou associação está diretamente comprometida para dobrar a renda dos meus cooperados até 2030? Definam estratégias que endereçam anseios maiores, que endereçam necessidades da sociedade civil e do planeta, porque você fará impactos que são transformadores, não só para o resultado do teu negócio, mas para as vidas de todos aqueles que se relacionam com o seu negócio. Poderia ficar aqui mais uma meia hora listando outras possibilidades nesse ado, cada um em todos os quadrados aqui dos 17 ODSs. Mas o meu convite a vocês, e é um convite muito honesto, é leiam e se familiarizem com os 17 ODS e as metas do Pacto Global. Não tenho dúvida que vocês vão conseguir incorporar em seus planejamentos estratégicos compromissos que darão norte, engajamento e melhores resultados para as suas associações e cooperativas.
O quinto passo, depois de feito isso, é o just walk ou haja. Haja, haja. O momento agora é de nós fazermos as coisas acontecerem. Não foi por menos que há pouco eu disse para vocês, não importa o quanto você sabe sobre sustentabilidade USG, o importante é o quanto você põe em prática o pouco que você sabe. Haja incoerência com os propósitos e com os ODS que estão diretamente relacionados àquilo que você faz. Depois do agir, talk the walk. Don't talk the walk. Nós temos que inverter esta lógica. Nós temos que começar a agir e depois comunicar o que fazemos. E não investir muito na comunicação e um enésimo na ação, que infelizmente muitas das organizações fizeram no último século e até desqualificaram compromissos sérios em sustentabilidade com termos como purpose washing, greenwashing ou outras derivações. O momento é de nós caminharmos e depois nós contarmos a jornada que percorremos juntos. A comunicação ela é chave, ela engaja, mas antes de engajar, nós temos que agir. E por fim, nós precisamos, como todos bons engenheiros, administradores ou homens e mulheres de negócio, medir, porque não há uma boa gestão sem medição. Então, graças aos indicadores que firmamos, nós podemos monitorar o nosso impacto. Esta é a receita de talvez o melhor chocolate que cada um de nós pode fazer para os nossos negócios. São 7 passos, e esses passos podem ser prazerosos se principalmente você envolver a alta liderança ou os seus gerentes, os seus cooperados chaves, os seus clientes chaves nesse processo. Não tenho dúvidas que vocês vão fazer o melhor chocolate do mundo com esta receita que apresento aqui. E, para concluir, eu queria trazer qual talvez seria o passo 0 desses 7 passos que apresentamos aqui para uma estratégia de sustentabilidade nos negócios. O passo 0 chama-se propósito. E por que propósito? Porque tudo começa com o porquê fazemos o que fazemos. E nunca falamos tanto em propósito nos últimos anos, porque, na real, nós temos que admitir, nunca nos faltou tanto sentido, significado naquilo que nós fazemos nos últimos anos. E as gerações que chegam sentem essa lacuna ainda mais. E não é que os jovens não tenham vontade de fazer, mas ocasionalmente eles já nos olham como velhos. Eles nos olham como os defasados. E nós precisamos recobrar isto, por resgatar causas e compromissos sociais e ambientais naquilo que fazemos. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha numa cooperativa? Você tem clareza disto? E esta clareza não é uma bela frase de impacto, muito pelo contrário. Ela não nasce no time de marketing. Ela não é uma campanha trianual. Propósito é fundamental para nós termos negócios duradouros. E nesses 5 últimos minutos de minha fala, eu vou compartilhar exatamente o case dessa marca de chocolates que nasceu em 2017. O meu porquê, o porquê desenvolver uma cadeia cacau-chocolate mais sustentável, eis a resposta neste que foi o meu convite ao dia D. Foi exatamente quando eu tive clareza deste diagnóstico da cadeia cacau-chocolate no Brasil e no mundo, que eu entendi que existia, sim, uma importância de lançar um negócio de impacto social ligado à cadeia cacau-chocolate. A resposta passa por 2 perspectivas. Aqui à direita, vocês veem o quanto um produtor hoje fica com a participação do valor agregado na cadeia. Míseros 3% do valor. Na década de 80, apenas como título de comparação, esse valor era
pelo menos 15% a 18% da agregação do valor. Então, nós precisamos ter negócios comprometidos no cacau e em chocolate que queiram valorizar quem produz. Porque nós temos que admitir que não existe ou existirá chocolate sustentável se não existir cacau sustentável. E não existe cacau ou existirá cacau sustentável se não existir renda decente para pequenos e médios produtores. E isto vale para cacau, vale para café e vale para qualquer outra cultura alimentar ou sistema alimentar no Brasil e no mundo. Nós precisamos valorizar quem produz. Hoje, discute-se muito condicionantes como desmatamento, trabalho escravo e trabalho infantil análogo a isso em várias cadeias. Mas diga-se de passagem, se nós não tratarmos renda decente e digna para todos, estes temas são meramente condicionantes. Porque digo por mim, por mais amante que seja da natureza, se eu tiver um filho que está ali, provavelmente a sofrer de fome, a gente não vai duvidar se a gente vai tirar um galho de árvore para dar alimento de qualidade para um filho. Então, sejamos verdadeiros e honestos. Nós precisamos gerar renda digna e decente para todos. E essa renda digna começa no campo. Por outro lado, a outra perspectiva, por que desenvolver uma cadeia cacau-chocolate mais justa, reside na necessidade de nós começarmos a consumir alimentos de verdade. No nosso caso, vocês veem ali ao meio qual é a composição média hoje de um chocolate brasileiro? Qual é o ingrediente mais presente no chocolate brasileiro, segundo essa barra de chocolates que vocês veem ao centro? O açúcar. E por que açúcar? Porque açúcar é barato, e produto barato vende. Por que açúcar? Porque açúcar vicia, e é melhor você ter uma rede de viciados do que de consumidores. Nós precisamos mudar isso, e viremos mudar isso por oferecer aos consumidores um chocolate que leva mais cacau e menos açúcar, nada de gordura hidrogenada, sem aromatizantes e sem conservantes. Nós temos que reconhecer que o alimento do futuro é a comida do passado e que a verdadeira comida vem da cozinha, não do laboratório. Então consumam, se possível, alimentos que tenham a menor lista de ingredientes possível e não comam nada que seu avô ou a sua avó não reconheça como comida. Isto faz a mudança acontecer. E isso faz a gente valorizar ainda mais a produção que começa lá no campo. Dengo nasce disso, desses dois diagnósticos. Precisamos valorizar quem produz e precisamos inspirar quem consome por consumir um chocolate que leva mais cacau e menos açúcar. Com base nessas duas verdades, nós abraçamos estas causas de promover uma alimentação mais saudável, de um consumo mais consciente, gerando renda digna para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. Começamos nossa atuação com 6 produtores em 2017 no sul da Bahia. E hoje já nos orgulhamos de ter pelo menos 300 famílias conectadas nessa rede coletiva. Sim, respeitar quem produz, inspirar quem consome, e aqui vocês veem uma foto dos nossos deliciosos quebra-quebras. Desculpa aí o período antes-almoço, oferecer chocolate antes do almoço assim é sacanagem, né? Mas nós acreditamos cada vez mais que um chocolate de verdade ele precisa ser feito de ingredientes de verdade. E conservamos a natureza. Como? 100% do nosso cacau ele advém de sistemas agroflorestais. O principal deles, este que vocês veem a foto, a cabruca. A cabruca é um sistema agroflorestal no qual planta-se o cacaueiro debaixo da sombra da Mata Atlântica, no qual, ao mesmo tempo que se preserva a floresta, você gera renda ao pequeno produtor que possui a terra. Um pequeno produtor, ele não pode olhar para a mata e enxergar aquilo apenas como um passivo em seu balanço. Nós precisamos reconhecer que o mero fato de um produtor cuidar de uma área de reserva,
Ele está cuidando de nós e dos nossos filhos. Ele está fazendo um bem coletivo para o planeta. E nós precisamos começar a olhar além da produtividade por hectare. Nós precisamos olhar um hectare de terra e olhar ali quanto que está a saúde por solo por hectare, quanto está a diversidade de espécies por hectare, quanto está de água adicionada ao sistema por hectare, quanto está reduzida a necessidade de pesticidas e inseticidas por hectare, como aquele hectare tem contribuído para um melhor equilíbrio hídrico e bioclima da nossa região. E temos que começar a remunerar o produtor por tudo isso que ele oferece, por meio da prestação de serviços ambientais. Isto vão ser rendas extras ao pequeno, médio e grande produtor. A sociedade precisa reconhecer que não existe cidade sem campo, e a gente precisa remunerar o campo à altura que se espera cada vez mais. A título de curiosidade, apenas 1 hectare desse que nós vemos aqui de Cabruca, ele sequestra mais do que o dobro de CO2 equivalente do que um cacau plantado a pleno sol. Isto é bom para o produtor, é bom para quem consome um cacau desta natureza mais equilibrada, porque um solo saudável produz um fruto saudável, que produz um chocolate mais saudável, e é bom para o planeta. Pois bem, trago aqui um resumo final de como nós ancoramos todas as nossas estratégias nesta proposta de ESG. E acabamos falando de estratégia de negócio e, ao mesmo tempo, falando de estratégia de ESG. Vocês não viram aqui iniciativas ligadas a um projeto de escola, a uma ativação do time de futebol da comunidade. E não que nós não possamos fazer isso, mas nós precisamos trazer o ESG para o centro dos nossos negócios. E que os negócios de educação, trabalhem eles a educação em seu centro principalmente. Mas não façamos táticas pífias e mesquinhas, que nada mudarão em nosso negócio e na sociedade. É esse o meu convite a vocês. É esse o convite a percorrerem no negócio de vocês tais práticas, que farão como nós temos feito no nosso caso, colocando essas 9 ações que vocês veem à tela aqui no dia a dia do nosso negócio. Por curiosidade, no último ano, um produtor, ao fornecer cacau a Dengo, ele recebeu, em média, 107% acima do cacau pago pelo mercado. Esse é o principal mecanismo de preço para nós fazermos transferência de riqueza e renda para o pequeno e médio produtor no Brasil. E já nos agradamos de saber que, pelo menos, boa parte deles já vivem acima do que a gente chama de um termo em inglês de living income, ou renda digna. Nós precisamos evoluir a renda digna e decente das redes em que estamos envolvidas. Deixo aqui uma pergunta. Na área de atuação em que estou, eu tenho noção de qual é a renda digna necessária para um agricultor levar uma vida decente dele e com seus filhos? Se não sei, preciso saber. Se não sei, preciso aprender. E isso tem um gostinho muito melhor que chocolate. Queria agradecê-los e convidá-los a respeitar quem produz, inspirar quem convive com vocês e conservarem a natureza juntos. Obrigado.